chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E dentro da sua educação, dentro da sua cultura, seja ela qual for, da sua religião, a gente sabe que cada um doutrina e faz e molda a sua família e principalmente a educação dos seus filhos. Mas tem algo que é unânime para trazer exemplos, qualidade de vida, saúde e ainda mais formar caráteres e personalidades. É o esporte. O esporte não tem cor, credo, religião, nada. O esporte ele é único. Ele tem as suas regras e os seus ídolos. E através desses ídolos a gente influencia e traz para as crianças a manutenção dessa vida esportiva e da cultuação, não do corpo, mas da saúde. Então, exemplos que a gente traz do esporte, tem grandes ídolos, grandes nomes, mas o maior ápice de todos os esportes é a Olimpíada. Então, hoje eu tenho muito orgulho de estar entrevistando um medalhista olímpico por 2 vezes, atleta, hoje empresário do ramo, que está aqui no sul catarinense e que nos contempla com as suas histórias e também com a empolgação de trazer novas gerações para essa que é uma das mais tradicionais competições e uma das primeiras do mundo, né, Edson? Obrigada pela presença. Nosso medalhista olímpico, prata, bronze, prata, aquela famosa frase. E o atletismo é a competição mais antiga do mundo, né? Mais antiga. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É a modalidade mais antiga, né, disputada na Grécia Antiga, as Olimpíadas. Ela aconteceu, ela tem início das Olimpíadas com provas do atletismo. Então, é a modalidade esportiva mais antiga que nós temos. E é que a gente pratica desde pequeno, né? Porque a primeira coisa para aprender a andar é correr, é para ir na brincadeira do pátio da escola é correr. Sim. Tudo, a corrida é o primeiro esporte de todo mundo, né? Praticamos o atletismo sem perceber, quando corremos para pegar um ônibus, ou quando lançamos aquele chinelo no filho. Sempre o atletismo ele faz parte da nossa vida em detalhes como esse. E até, inclusive, eu li uma curiosidade no muro das Olimpíadas de Atlanta. A importância do atletismo ela é tão grande que a frase dizia que é possível fazer uma Olimpíadas só com atletismo. Sim. Mas sem o atletismo é apenas uns jogos. Então, dada a importância dessa modalidade, e é uma modalidade que quando somos crianças praticamos ela muito mais, porque corremos muito mais, lançamos e arremessamos, subimos, caímos muito mais. Então é uma modalidade que está muito presente na vida do ser humano e você acaba desenvolvendo depois dentro do atletismo quando tem essas habilidades, mas é algo fantástico. O atletismo transformou a minha vida. E como é que o atletismo entra na vida do Edson Luciano Ribeiro? Lá no Paraná, é do Paraná para o mundo? Como é que foi que começou? Eu comecei com 18 para 19 anos no Exército e foi meio que acidental, um pouco tarde, né? Alguns atletas tiveram um contato com essa modalidade mais cedo. E eu fui ter o contato com o atletismo de 18 para 19 anos, servindo o Exército. E ali que eu descobri essa modalidade. Mal eu sabia que ela iria transformar minha vida no futuro, mas foi dentro de um polo militar que eu acabei esbarrando no atletismo, convidado a fazer algumas provas da modalidade, como arremessos, corridas, saltos, e fui, após ser escolhido, para uma Olimpíadas interna do tiro de guerra na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, e ali conquistei algumas medalhas, e após aquilo veio outras conquistas, veio outras vitórias. Aí dali tu falou, não, isso daqui dá para dar bom, dá para ser algo para minha vida, ou ainda estava levando assim, vamos ir, demorou vamos ver um pouco, até onde a gente vai? Demorou um pouco para cair a ficha. Após passar por esse período militar, eu fui chamado para ir para uma cidade chamada Pato Branco como atleta mesmo, para ter o salário, para bolsa de estudo. Para fazer esses jogos universitários, jogos regionais no interior do estado de São Paulo, jogos abertos. E aí, um ano depois, eu fui para Presidente Prudente. Que é um polo, né? É um polo, era uma equipe, a melhor equipe de atletismo que tínhamos na época. E ali eu comecei a me destacar nos paulistas, continuando nos jogos abertos e regionais, mas depois já indo para um primeiro mundial.
E Então foi logo tudo em muito seguida foi rápido. tudo muito rápido. A minha carreira ela durou 12 anos. Nossa. Eu iniciei em 1992 e em 2004 eu estava finalizando a carreira. 12 anos depois eu estava finalizando a E carreira. com Olimpíadas, E com 3 participações em Olimpíadas e com 2 medalhas olímpicas. Após o meu início no atletismo, 4 anos depois, eu já estava nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Porque o período ali que tu chega na Olimpíada é um período que a gente vem de bastante evidência no esporte, né? Porque começou, vamos massificar. Sim. Porque antes a gente tinha o futebol, o automobilismo e, quiçá, de vez em quando, alguma coisinha ali. Mas eu acho que a Atlanta, ela vem com uma virada de chave no Brasil para os demais esportes, porque a gente vinha de atletas, né? Com medalhas, com participações boas também, né? Com chegadas boas. Então, ali parece que a tecnologia também vai mudando e a informação vai chegando mais fácil, né? Atlanta parece que foi uma Olimpíada meio que virada de chave para todo mundo, né? Nós vimos ali de um vôlei, uma modalidade brasileira muito forte. Sim. O vôlei foi medalha em Seul, 1992, Barcelona. Então, Seul, 88, Barcelona, Atlanta. Então, em Barcelona, nós tivemos o vôlei. A gente viu um basquete com Oscar, sim, com nomes que começavam a surgir, um pouco né? antes tivemos o basquete, tivemos a era do basquete, a era Oscar. Um pouco depois veio o vôlei, a era Bernardinho, com as medalhas de ouro nos mundiais e Olimpíadas. E aí eu acho que começou a despertar. Em 96, a modalidade de atletismo teve medalhas importantes dentro dessas Olimpíadas, mas o pessoal já estava atento ao esporte por conta de sempre ter uma modalidade brasileira em destaque. Ou era o basquete, ou era o vôlei, e em 1996 o atletismo, entre outras provas. E com isso, acredito que começa a gerar o crescimento. A tecnologia, um tempo depois, ajudou muito. Hoje, praticamente, você acompanha tudo por streaming, tudo pelo celular. Hoje é rápido, né? Eu me lembro que em 96, nós recebíamos carta ainda na Vila. Escrevíamos cartões postais para enviar ao Brasil e tinha dias específicos que chegavam as correspondências vindas do Brasil. Então, veja, hoje você manda um WhatsApp para qualquer lugar do mundo. Nós vamos ter agora o atletismo mundial de Tóquio, você fala com um atleta aqui do Brasil pelo WhatsApp. E em 1996 nós escrevíamos carta, buscávamos selo. Mas houve sim um crescimento muito grande, o esporte acompanhando a tecnologia, essa divulgação, essa facilidade de transmitir, de divulgar e a informação ser muito rápida, ajudou ao crescimento não só do atletismo, que cresceu muito, mas também das modalidades que se destacavam. Tu falou 12 anos de carreira, né? Para quem está lá em casa, às vezes alguém que está começando, enfim, a tua foi muito rápido. Mas quando chegou assim, você está convocado para a seleção, como é que chega? Que a gente fica o pessoal fica no imaginário da convocação lá do técnico da seleção. Mas para vocês, como é que chegas? Tu estava num polo de treinamento. Chega no teu técnico, chega para ti, tu acreditou? Não, tá brincando? Como é que foi? O atletismo ele tem marcas que chamam-se de índice. Hoje, além dos índices, tem pontuações que podem levar um atleta a um mundial e uma Olimpíadas. Na minha época de atleta era só índice, então eu tinha uma marca pré-estabelecida e ao fazer essa marca eu tinha condições de ir ou para um mundial, ou para um pan-americano, ou para uma Olimpíadas. Então, sabendo disso, eu e meu treinador, nós trabalhávamos com o objetivo tinha aquele foco mesmo para fazer essa marca. E também sabendo que ao chegar numa Olimpíadas, que é o ápice para todo atleta de qualquer modalidade, em qualquer país, poderia mudar a minha vida. Não pensava em medalha, mas só da conquista da vaga olímpica já era possível uma transformação. Essa transformação vem, né, na questão do treinamento, do atleta, mas também vem da questão financeira, porque vem patrocínio, vem isso, vem aquilo. A gente sabe que os números são uma disparidade enorme de uma modalidade para outra, mas vem para dar esse suporte também, que eu imagino que tu largou tudo ali do exército para frente, só dedicou aquilo ali, né? A transformação ela é geral. Hoje eu entendo que acho que a maior transformação da minha vida foi social, cultural,
Eu tive uma transformação financeira, claro, na época, mas hoje olhando, meu maior ganho dentro do atletismo, e nós costumamos dizer que o atletismo é uma modalidade que transforma vidas, o meu maior ganho com certeza foi cultural, foi social, porque hoje, as atuações hoje que eu tenho ainda dentro do esporte é por conta dos aprendizados, das vivências, de tudo que eu vivi e aprendi dentro do esporte, dentro do atletismo. Então, na transformação, no primeiro momento, eu tinha como importante o lado financeiro. Uma medalha olímpica traz prêmios, uma medalha de mundial, eu tenho 2 medalhas de ouro em Pan-Americanos, um bronze e uma prata em mundiais, e um bronze e uma prata em Olimpíadas. As 6 medalhas mais importantes da minha vida. Então, o atleta, ele disputa paulistas, visando o brasileiro, visando o sul-americano, um pan-americano, mundial e a Olimpíadas. É tudo que um atleta pode sonhar na vida, é Olimpíadas. Mas ele começa com os estaduais, brasileiros, sul-americanos e vai galgando. Então, as 3 competições, os 3 eventos esportivos mais importantes, para mim, naquela época, era o Pan-Americano, o Mundial e as Olimpíadas. E eu participei dos 3, conquistando medalha nos 3. Essas 6 medalhas são as mais importantes. Então, no momento, eu tinha como importante a mudança financeira, por pegar as medalhas em Pan-Americanos, em Mundiais, a medalha em 96 de bronze em Atlanta. Então, as mudanças que estavam acontecendo, eu julgava ser mais importante a financeira. Hoje eu entendo que ter encontrado o atletismo, ter praticado o atletismo e aprendido tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, o financeiro acabou ficando pequeno. Ficou para segundo plano, até porque tem que manter, né? Quantos atletas, ex-atletas que a gente vê que acabam vendendo medalhas, acabam vendendo patrimônio, porque não conseguiram entender qual que é o real sentido do esporte, né? Eu, graças a Deus, eu consegui, eu agradeço a infinidade de pessoas que ao longo do meu caminho estiveram comigo e sempre me dizendo para continuar crescendo. E eu, graças a Deus, consegui entender um pouco isso, consegui trazer isso para a vida pessoal, dentro da família, dentro dos projetos que eu tenho hoje, e hoje sigo utilizando ainda o atletismo como ferramenta de transformação. Eu me lembro que todas as vezes que eu queria conquistar pódios, medalhas, resultados, eu precisava treinar muito. Então eu tinha o meu corpo como a minha ferramenta de trabalho e eu precisava treiná-lo, eu precisava capacitá-lo para me dar condições de conquistar tudo que eu queria dentro das pistas. Eu levei um tempo para entender isso, mas quando eu saí das pistas, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Deve ser muito importante esse momento, né? O esporte, ele causa impactos muito significativos na vida de uma pessoa. Medalhas, aquela sensação de fama, a sensação equivocada que a gente tem, às vezes, o glamour, o financeiro. Então, tudo isso deixa impactos muito fortes. Quando você fala, eu não vou mais correr por questões até físicas, mentais, que você fala, cheguei numa idade, não dá mais, você fica um pouco sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. Eu levei um tempo para entender o que eu iria fazer. Mas a hora que eu percebi que da mesma forma que eu me dedicava para conquistar medalhas, eu poderia e deveria me dedicar para conquistar qualquer outra coisa. Um amigo um dia me disse, o atleta, o homem e a mulher que conquista medalhas olímpicas, ele tem condições e pode, de repente, conquistar muita coisa, qualquer coisa na vida dele. Acho que é uma dedicação extrema, gente, para chegar até ali. Não tem como, né? Desfocar daquilo ali. É um absurdo perder esse fio da meada, como a gente diz. E o que eu fiz foi só transferir. A dedicação, toda a entrega, todo o trabalho que eu tinha quando era atleta, eu comecei a colocar em outras coisas. E os resultados são o mesmo. Qualquer profissional sabe o que ele precisa fazer na área dele para ter resultado. E muitas vezes é uma dedicação. É o amor no que está fazendo, é o foco, é a dedicação, é abdicar de algumas coisas. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, qualquer profissional que entender isso, que a entrega dele, seja o que for que ele for fazer, se a entrega dele for real, se ele treinar muito para aquilo, acontece. Pode, às vezes, não acontecer no primeiro momento, no segundo, como atleta, igualzinho.
Às vezes as pessoas perguntam, Edson, você ganhou mais do que perdeu? E eu respondo, eu perdi muito mais do que eu venci. As vitórias que eu tive, vocês viram na televisão. Olimpíadas, Mundiais, Pan-Americano, mas e as derrotas que eu tive para chegar? Então, muitas vezes, nós treinávamos um período, ia competir, perdia. Voltávamos, treinávamos mais um período, ia competir, perdia, e não entendia por quê. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes dentro do esporte, porque eu precisava entender por que estava dando errado. E eu voltava para casa e treinava mais um período, e treinava às vezes mais forte, e até que vinha a vitória. Transferindo isso para as nossas atividades do dia a dia, é treinamento. Você treina para ser uma repórter, ele treina para ser um cameraman, treinamos para ser motoristas, treinamos para ser tudo. E dependendo do treinamento que é feito para essas atividades, elas dão um resultado. Talvez não no primeiro momento, mas se você insistir, se você continuar e tentar entender por que algumas derrotas aconteceram nesse processo, a vitória, ela vem. E eu aprendi isso nas pistas, eu trouxe isso para mim, eu levo isso aos meus filhos, que se você quer alguma coisa, meu técnico dizia que vence o atleta que tem um coração maior. Na época eu achava que eu tinha que ter um coração do tamanho de uma melancia. E depois eu entendi que esse coração maior é o coração, é a vontade. É o que você tem no teu coração, que você entrega para aquilo que você está fazendo, e geralmente o resultado é positivo. Então, isso que eu vi que foi, acho que a maior herança que o esporte poderia me dar, poderia me deixar, o atletismo, no caso. E aí, por isso que o dinheiro, as premiações ficaram em segundo plano. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Nossa, o papo é maravilhoso, eu estou encantada, né? Então, a gente vai para um intervalo. Se você perdeu o primeiro bloco, vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube. E aí, a gente vai voltar a falar dessa vida pós-parada de competições, porque hoje ele é empresário, comanda algumas competições já aqui no sul do Brasil e também está indo para fora, que eu já estou sabendo. E a gente vai falar sobre essas competições de rua que também estão ganhando aí espaço em todas as regiões. A gente volta já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje entrevistando um medalhista olímpico e também empresário do ramo do esporte, aí das maratonas, que a gente vai falar bastante sobre isso, Edson Luciano Ribeiro. A gente contou um pouco da história dele, bem pouco, porque a história é ampla e é um exemplo de dedicação ao esporte que você tem que acompanhar aí. A gente fala que tem que acompanhar porque a gente vê as escolinhas, depois da era de vocês, a gente vem lá desde o João do Pulo, né? Mas aí a gente teve outros nomes, mas eu acho que a geração de vocês foi emblemática para o esporte de velocidade, né? A prata foi muito emblemática. Sim. Porque a gente tinha grandes astros, grandes nomes, a seleção americana ganhava tudo, ainda não tinha o Bolt ainda, a gente estava nascendo, eu acho ainda. E foi um marco muito grande para a história. E dali o atletismo de rua cresceu, o atletismo de quadra também, mas eu acho que mais o de rua, né, Edson? Pegou mais o pessoal, tirando o pessoal mais de casa. Você disse do Bolt. O Bolt, em 2004, que foi minha última Olimpíadas, o Bolt, ele esteve presente, ele era reserva do revezamento jamaicano. Era juvenil ainda. É novo, ele era muito novo. Ele fez um tiro, às vezes ainda passa no Instagram, a corrida do Bolt nas Olimpíadas da Grécia em 2004, ele ficando em último na bateria dele dos 200 metros. E aí mostram cenas depois, 2008, ele sendo medalhista olímpico, 2012, 2016 aqui no Rio. Então, tive a oportunidade de vê-lo ali, novinho, iniciando a carreira, e depois se transformou nesse fenômeno. A corrida de rua, ela teve um boom, uma aparição e um crescimento mais ou menos em 2005. A corrida de rua começou, que nós chamamos de boom, que começou a crescer, e de lá para cá, a única coisa que interrompeu isso foi a pandemia, 2020 e 2021, e algumas pessoas achavam que seria diferente o retorno, e foi diferente, mas não todo o retardo que teve nesses 2 anos, ele está inflando novamente.
É porque a corrida de rua em si, na pandemia, ela ficou presa pelo fato das Sim, máscaras e tal, mas ela era a única atividade física solitária que tu podia fazer na rua que não tinha problema, mas mesmo assim as pessoas se retraíram sim, ainda, né? algumas localidades, algumas cidades e estados era ainda permitido Uhum, você sair isoladamente em horários. aham, e correr. O que complicou muito foi a concentração de massa, né? Uhum, Os eventos eles tiveram que cessar. Você ir treinar num parque, por exemplo, algum parque aqui de Criciúma, com algumas pessoas próximas, era difícil. Então, em alguns estados e algumas cidades, eles tentaram evitar esse aglomero, evitar esse contato para não propagar muito o vírus. E, então, as atividades esportivas, não só esportivas, culturais e sociais, acabaram tendo essa baixa. Após isso, teve ainda uma dificuldade, algumas empresas, não só do ramo esportivo, mas de qualquer outro, não conseguiram tocar suas atividades, fecharam as suas portas, mas a corrida de rua ela teve uma dificuldade 2020, 21, final de 2021, 22 já foi possível realizar alguns eventos com algumas precauções e 2023 a gente já tinha os eventos em plena ação, 2024 e os números hoje mostram que ela está muito maior do que antes da pandemia. É porque também não é só correr, né, Edson? Tem toda a preparação. Tem gente que corre nesses eventos, não quer ser atleta de ponta, mas quer dar o seu máximo, vai para uma academia fazer reforço muscular, tem a sua alimentação certinha. Então, não é só pegar o tênis e sair Não, correndo. por mais democrática que seja a corrida de rua, que você pode pegar um tênis Aham. e sair para uma avenida, fazer uma corrida, arejar a mente, a cabeça. O mais importante que isso é você ter o cuidado, você ter o acompanhamento médico. Sim. As pessoas, elas entendem, elas imaginam que elas ficaram paradas por 5, 10, às vezes 15 anos sem uma atividade física. E de repente elas se inscrevem em uma corrida e vão correr sem saber. Então, eu acho que a dica mais importante que eu poderia dar aqui hoje é que para qualquer pessoa que vai fazer atividade física, qualquer modalidade que seja, e falando de corrida de rua como estamos aqui agora, é procurar um profissional, um médico, Fazer tudo para certinho, fazer né? os seus exames, para entender como que você está por dentro. Se você for desenvolver um treinamento, também procurar um profissional de educação física para que você faça um treinamento correto. Algumas pessoas imaginam que seria só realmente eu vou correr. Mas seria bom você entender um pouco melhor esse processo para que você tenha até o prazer que você espera na corrida. Porque quando você faz um bom treinamento, quando você tem a saúde adequada para aquele treinamento e para a corrida, todo mundo fala que é um vício, né? Uhum. Eu corri uma vez, eu não consigo parar mais. Isso é verdade. É uma coisa que é impressionante. Só que você encontra na atividade o prazer. Mas para você encontrar esse prazer, você precisa ter esses cuidados. Sim, Porque senão ele não vai ser prazeroso. Dói, estira coxa, não sei o quê, Sim, e não dá volta, né? sim. Aí começa a virar sofrimento, né? Sofrimento. Então, essa consulta de profissionais da área é muito importante, mas nós temos hoje as pessoas querendo correr. Tem alguns índices, eu acredito até que a pandemia ela foi favorável nesse sentido, porque hoje nós temos indicadores, nós temos números. Uhum. E um desses números mostra que os jovens, nós temos uma faixa etária de 18 acima, 20 acima, que hoje, ao invés de estarem naquele bar às 3, 4 da manhã, eles preferem estar para correr. Eu brinco aqui no sul, como a gente tem cidades mais planas e menos trânsito, né? De madrugada é bem fácil. A partir das 4 horas da manhã tu já vê. Ou o grupo está correndo ou está andando de bicicleta. Sim. Né? Tu olha no Instagram, 6 horas da manhã, assim, é metade com foto de bicicleta, metade com foto correndo. Porque o pessoal pratica mesmo, né? Porque as cidades também favorecem isso aqui na nossa região. Mas a gente está vendo nos grandes centros também ganhar forma, né? Essa questão da maratona, das corridas de rua. São muito fortes. Até o ciclismo veio também como um boom e algumas pessoas até imaginavam que o pedal seria mais forte que a corrida de rua. Porém, o equipamento, né? Você precisa do equipamento. Caro, né? Às vezes, para fazer um pedal tranquilo, para pedalar,
E já a corrida não, ela é mais tranquila. O par de tênis, você faz a sua corrida. Então a corrida ela vem crescendo, ela continua crescendo. Hoje com esses números, hoje com essas informações, faixa etárias menores cada vez correndo mais, faixa etárias maiores também querendo buscar a corrida de rua como atividade, como algo para se desestressar, ou saúde mental, saúde física. Você ouve relatório de pessoas dizendo, eu parei de fumar, eu vou correr, eu estava com problemas de saúde e o médico me indicou a caminhada, eu comecei a caminhar, hoje eu estou correndo. E aí é muito louco, porque as pessoas falam, eu comecei fazendo 5, 10, 21 e eu estou buscando maratona. E esse crescimento, ele é verdadeiro. As pessoas começam caminhando, logo elas se inscrevem numa prova de 5.000, elas são fisgadas por essa sensação, esse hormônio que nos dá prazer dentro da atividade física, e ela se inscreve depois num 10, ela se desafia depois no 21, e logo você ouve ela falando que está inscrito em alguma prova para fazer o 42. E aí, quando tu vê que a família tá Já- junto, sim, já tá todo mundo acordando sim. 4 horas da manhã para ir lá torcer, Sim. levar água, É bem isso. né? E vira Eu já vi casais que se restabeleceram como ali dentro da família por conta da corrida, pessoas, como você disse, tinham uma vida sedentária, Sim, fumavam, sim. faziam isso, mudaram por conta da corrida. E aí vem o empresário, Edson, que percebeu tudo isso e montou as maratonas. Como é que é essa vida de empresário? Olha, eu me perguntava há um tempo atrás, eu analisava, olhava o mercado, e sem grandes propósitos de ser um empresário da corrida ou de ter uma empresa organizadora de corrida de rua, que não tinha ex-atletas com empresas de corrida de rua. Hoje, salve o organizador do Rio Grande do Sul, o Paulo, que organiza a Maratona do Rio Grande do Sul, ela existe há 40 anos, 30 anos acho que é ele. Ele é um ex-corredor de rua, mas você vê outros corredores que tiveram sucesso, Vanderlei Coederidino, por exemplo, Ronaldo da Costa, tiveram sucesso na corrida de rua. Só que ao finalizarem a sua carreira de atleta, eles não migraram para organizar a corrida de rua. E eu me perguntava por quê. Mas era a pergunta que eu fazia, que eu olhava, e de repente eu vi uma oportunidade. E aqui em Criciúma. Eu vim fazer uma maratoninha, eu fui padrinho de uma maratoninha aqui em Criciúma, em 2015, 2016 e 2017. Só que em 2017 eu já estava morando aqui. Porque você é casado hoje com uma criciumense, Com uma criciumense, né? a Quíntia Ribeiro. Bebeu da água do carvão não tem como, vai, volta, normal. Em 2015 me levaram para conhecer a região, eu fui a Nova Veneza, fui a Lauro Miller no Pé da Serra, achei tudo muito lindo, achei tudo muito maravilhoso, fiquei maravilhado com a região, com a geografia, com a estrutura, enfim. E eu brinquei com os organizadores do evento ao qual eu fui padrinho, que quando eu me aposentasse eu viria morar aqui nessa região, porque ela é fantástica. Eu tinha ficado fascinado com a região e 2 anos depois, não me aposentei, eu vim morar para cá, conheci a Quíntia, a família dela, e lá no interior do estado de São Paulo, na cidade que eu morava, antes de vir para cá, Franca, eu comecei a trabalhar com projetos esportivos. Eu montei o Instituto Edson Luciano Ribeiro, montei a 3LR e um CNPJ do terceiro setor, sem fins lucrativos, e a 3LR, um CNPJ com fins lucrativos. E eu fazia convênios, parcerias com empresas, dependendo da situação, eu utilizava o Instituto Edson Luciano Ribeiro, dependendo da situação, eu utilizava a 3LR. E quando eu comecei a namorar a Quíntia, eu cheguei a perguntar para o meu sogro, para o meu cunhado, o Rielf, como que era o esporte aqui. E eu vi que a lei de incentivo não tinha tanta força aqui como estava Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Eu vi que as corridas de rua aqui em Criciúma, elas eram tímidas. E eu via grandes estruturas em São Paulo de corrida de rua. E eu cheguei a ver algumas corridas aqui e eu falei, tem um potencial. De repente, trazer essas estruturas de São Paulo, grandes pórticos, grandes tendas, áreas de dispersões muito grandes. Deixar bonito, né? Bonito, evento mesmo. Não corridas simples que você coloca, às vezes, faixas e faz uma largada. Não, construir realmente um evento e falar e trazer a corrida de rua de uma outra forma.
E aí começou a procura, a buscar as possibilidades. Eu me mudei para cá em 2017. Em 2017 nós fizemos a primeira, e foi a nossa primeira maratona. Ela está no tempo e espaço com um adiantamento, porque houve a realização de uma meia maratona em 2016. Uhum. Nós fomos até o organizador, chamamos ele para uma parceria, e ele falou: eu não tive uma experiência muito boa. Se vocês quiserem realizar, eu patrocino, mas eu não quero mais realizar, não quero mais brincar de organizar. Ele falou que se pegou vendo, carregando galão de água, saco de gelo. Imagino, ele falou fruta. que foi uma loucura. Bom, nós falamos, podemos seguir com a segunda meia maratona de Criciúma? Podemos adotar esse nome? Podemos partir do teu trabalho? Ele falou que não tinha problema, inclusive foi nosso patrocinador durante os outros anos, 2018, 2019, e nós começamos a trazer um pouco do que tem de estrutura, do que tem de novidades em outras regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, e começamos timidamente em 2017, 2018, 2019, paramos com a pandemia 2021, voltamos em 2022, e em 2023 a maratona. O que vocês acham? O que eu e Quincy Riel falando de trazer, de realizar junto à meia maratona uma maratona? E aí vai buscar o percurso, porque fazer 21 km é uma coisa, fazer 42, no mínimo é as 2 voltas, um looping ali, e possibilidades, como que faz para fechar um trecho maior, e conversa com prefeituras e conversa com patrocinadores, nasceu a maratona em 2023, 2024 maratona. Esse ano nós estamos no 8º ano da meia maratona e o 3º ano da maratona. Então, que esse ano tem o certificado de centenária, né? Já tem. Ganhou o certificado do centenário da cidade de emancipação político-administrativa de Criciúma. É uma marca importante também, né? É uma marca importante. Eu julgo, entendo isso como uma conquista importante. E como dizíamos há pouco, sobre o processo. Não foi fácil em 2017. Não. Em 2017, faltando 28, 27 dias para a corrida, nós praticamente não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada. Um amigo aqui, que sempre nos ajudou, ele perguntou, não é melhor vocês recuarem e preparar tudo para o ano seguinte? E eu disse a ele, se eu parar, se eu não realizar esse ano, mesmo com todas essas dificuldades, se nós não realizarmos esse ano, nós não vamos realizar mais. Passamos por aquela dificuldade em 2017 e já anunciamos 2018, viemos para 2018 com dificuldades também, 2019 as coisas foram evoluindo. Hoje, você fazer parte, a 3LR com a Maratona de Criciúma, fazer parte das comemorações centenárias, poder fazer o lançamento, o anúncio dentro do Salão Ouro Negro pela primeira vez, ter o entendimento da comunidade que o que a gente quer é levar o esporte de uma maneira diferente, dessa maneira mais festiva, comemorativa, e com grandes estruturas. Então, isso, por nós, foi entendido como uma conquista, uma vitória. E só para a gente encerrar, que a gente está no adiantamento da hora, no adiantar da hora, o melhor, eu acho que de tudo para fechar é a Maratoninha Kids, é uma conquista, né? Porque sai daquele módulo de só estar ali para competir, para fazer o número, e vira uma atração a mais, incluindo as crianças que nem sonhavam em um dia estarem competindo, ou o que é uma competição, né? O motivo de eu ter montado o Instituto Edson Luciano Ribeiro foi porque o atletismo transformou a minha vida, e eu vi que o que aconteceu comigo poderia acontecer com outra criança. Então, hoje o Instituto trabalha com projetos no Pará, no Maranhão, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós atendemos quase 4 mil crianças. Nossa, só no Maranhão e no Pará são 10 núcleos no Pará, 4 núcleos no Maranhão, cada um com 80 crianças. Só Pará e Maranhão, via lei de incentivo. E, com isso, fazer as corridas de rua era a mesma coisa para os adultos, oportunizarem eles para uma vida mais saudável, fazendo a prática esportiva através da corrida de rua. E começamos a inserir a Corrida Kids. E quando eu fui padrinho de um evento aqui em Criciúma em 2015, foi da Maratoninha da Caixa. Eu fui padrinho em 2015, 2016, 2017. Esse evento da Caixa, ela parou. Ele parou e nós começamos a trabalhar com a Corrida Kids. Cada ano tínhamos mais crianças participando. E aí pensamos, esse formato que tinha no passado, o que vocês acham de nós trazermos esse formato?
E aí, novamente, procura uma pessoa, procura outra. O que vocês acham? O projeto, aí nós damos bicicleta para o primeiro vitorioso daquela bateria, como era feito no passado. Ao invés de atendermos 200, quase 300 crianças, como era a Corrida Kids, a gente tem condições de repente, atender 1000. Mas você, patrocinador, precisa ver o que nós estamos vendo. O patrocinador falou, eu vi, que foi a Caixa, e ela veio na Maratoninha Kids. Nós temos a parceria com a Prefeitura, e aproveito para agradecer ao prefeito Vaguinho por essa parceria, e hoje nós temos 3 dias de evento. A Expo, que vai acontecer na sexta-feira, junto com a entrega de kits. No sábado, a Maratoninha, com essa entrega de bicicleta, com essa premiação, sorteio de bicicleta, entrega de bicicleta para o atleta vitorioso daquela bateria, e no domingo, a maratona. Então nós estamos partindo para um outro momento, trazendo dentro do evento exposições de marcas esportivas, melhorando a nossa Corrida Kids para uma maratoninha, com premiação como bicicleta, e tendo na corrida de rua a maratona indo para o seu 3º ano, também atraindo. Nós temos 12 estados, 93 cidades, até então inscritos, representantes de 93 cidades. Então, hoje esse é o corpo que está se formando dentro desse nosso evento. Se você olhar de 2017 para 2025, nós estávamos fazendo esse comparativo, realmente nós começamos um pouco tímidos, e hoje nós ficamos muito felizes de falar que nós somos a maior corrida de rua do sul de Santa Catarina. O maior evento de corrida de rua do sul de Santa Catarina é da 3LR, graças aos parceiros, graças à população, à região, que se aderiram a essa prática e gostam de correr as nossas corridas. Edson, muito obrigado pela sua entrevista, por ter vindo aqui. A gente sabe que vocês estão tudo aí na correria da maratona, mas é importante trazer exemplos, como a gente disse lá no começo. O esporte transforma vidas, não tem como. Se você pegar a linha reta dele, não tem o que dar errado, né? E continuar como você continuou nessa trajetória e exemplificar para as pessoas é a melhor coisa. A gente fala muito dos negativos, mas a gente traz os positivos para as pessoas verem que dá certo. Né? É incentivar a criança, o adolescente que às vezes está lá em casa no videogame, bota para correr, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque o incentivo é a melhor coisa que tem, e dar certo, a gente tem que trazer exemplos para as pessoas verem que é possível. Nem tudo é ruim na vida, né? Não. O objetivo é alcançar o bom. E se não veio, deu algum tropecinho, não tem problema, dá para chegar no máximo. E dá para ser um campeão olímpico, dá para pegar uma medalha. O prata, gente, o prata deles é tão ouro que quem não acompanhou aquela geração não tem noção do que eu estou falando. Mas você que está em casa, que acompanhou, tem noção do ouro que foi aquilo ali. Edson, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês, imprensa, você, uma repórter que trabalha com esporte, respira esporte, dá para ver a tua alegria, e é através de trabalho como o de vocês que a gente consegue também divulgar o nosso trabalho. Então, estar aqui hoje com você, Michele, falando sobre atletismo, falando sobre corrida de rua, falando sobre algo maravilhoso que transforma a minha vida, na verdade, eu que te agradeço pelo convite de estar aqui. Obrigada mais uma vez. Gente, esse programa vai ficar todo disponível para você no canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, no nosso canal do Spotify também. Procura a Sala de Entrevistas, vai ficar tudo lá. Você que quer correr, tá pegando esse programa depois que passou a maratona, não tem problema. No site, no Instagram da 3LR Eventos Esportivos, tá? Já passou por aqui, vocês vão poder acompanhar as próximas edições, essa edição, enfim. Você que é de fora também, que está aproveitando para ver a gente, dá para participar, vem aqui para Criciúma que você vai adorar. Até o próximo Sala!